Hoje, no nosso quadro de harmonização facial, ele, Dr. Roberto Pinheiro, fala de procedimentos para garantir a simetria facial. Olá, eu sou Roberto Pinheiro, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E no quadro de hoje, nós vamos falar sobre um problema facial que afeta todas as pessoas, a assimetria facial. É isso mesmo que você ouviu. Eu, você, todas as pessoas apresentam um certo grau de assimetria facial. E nada mais é do que a diferença entre as estruturas de um lado e do outro da face. Isso em menor ou maior grau. Você já deve ter observado alguém se preparando para tirar uma foto e dizendo: "Esse é meu lado preferido". E isso tem uma explicação. A face é constituída por muitas estruturas anatômicas diferentes, como por exemplo, os ossos, os músculos, cartilagens e os dentes. E essas estruturas são submetidas a diversos tipos de funções, como por exemplo, mastigação, respiração e a fala. Quando um lado da face trabalha mais do que o outro, uma assimetria pode acabar surgindo. Por exemplo, se na infância você mastiga mais de um lado do que o outro, terá um crescimento diferente das estruturas de um lado em relação ao outro. As assimetrias faciais também podem surgir como consequência de alguns problemas de saúde, por exemplo, em consequência de um acidente vascular cerebral ou de uma paralisia facial. A assimetria facial pode afetar a autoestima das pessoas, inclusive comprometendo o convívio social, em virtude da posição de destaque que o rosto tem no corpo. A boa notícia é que várias pesquisas já demonstram que a maioria das assimetrias faciais são quase imperceptíveis e que, por isso, não precisa se fazer nenhuma intervenção para corrigir essas assimetrias. Na maioria das vezes, as diferenças entre um lado e outro da face são tão sutis e discretas que não afetam a estética facial, e muito menos são percebidas pelo portador da assimetria ou por outras pessoas. Entretanto, quando a assimetria é perceptível e passa a incomodar a pessoa que tem a assimetria, a gente deve considerar algum tipo de intervenção para tentar amenizar ou corrigir essas assimetrias. Os procedimentos de harmonização facial podem contribuir muito nos casos de assimetrias faciais leves e moderadas, como por exemplo o uso da toxina botulínica, preenchedores e os fios faciais. Nos casos mais severos de assimetrias faciais, os procedimentos cirúrgicos podem ser necessários, como por exemplo as cirurgias de correção dos maxilares, que são as cirurgias ortognáticas. Resumindo, todos nós apresentamos um certo grau de assimetria facial, de diferença entre um lado e outro da face, mas que na maioria das vezes isso é imperceptível e não sendo necessário fazer qualquer tipo de intervenção. Mas há aquelas pessoas que apresentam essas assimetrias mais perceptíveis, mais visíveis. Aí essas sim precisam de algum tipo de intervenção. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e se quiserem saber um pouco mais sobre outros problemas que afetam a harmonia facial ou procedimentos para solucionar a harmonia facial, me segue lá no Instagram, Roberto Pinheiro, BMF. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!